Boa noite, senhoras e senhores. Mais uma vez estamos aqui, direto de São Paulo, do Centro Preparatório Jurídico, com mais um grande evento realizado pelo Núcleo de Educação Política, em parceria com o Centro Universitário FAMetro. Sou Wellington Júnior e hoje nós temos como convidado o senador Tasso Gereissati, formado em administração de empresa, senador, governador do Ceará por 3 mandatos e um grande expoente da nossa política nacional, do seu estado e também do Brasil. Também temos hoje a ilustre participação do coordenador do Núcleo de Educação Política, o nosso sempre senador Arthur Vigílio Neto, que com muita honra tem participado desses debates. Nós hoje estamos participando do nosso 4º debate e com muito orgulho tenho o prazer de mediar o 3º debate. E hoje vamos falar sobre CPI, Quais são os possíveis resultados da CPI da pandemia? É importante nós visualizarmos que o debate político ele vai sempre envolver temas de diversos sentidos. Nós já conversamos aqui sobre democracia, sobre modelo político de direita, esquerda, e hoje nós vamos conversar sobre algo extremamente atual, que tem sido manchete em diversos noticiários e que de fato reflete muito do nosso dia a dia. E política é justamente isso, formar cidadãos capazes de atuar politicamente no seu dia a dia. Senador, muito obrigado pela participação. Arthur, é com muito prazer que a gente continua nesse nosso debate e nessa nossa luta de transmitir educação para todo o país. Muito bem, Wellington. O prazer é meu e um prazer enorme nós podermos, nós sim, entrevistar o senador Tasso Gereissati, antes fazendo uma explicação para as pessoas que estão nos vendo, estão nos ouvindo. Estamos sem máscara, os 3, combinadamente, porque o senador está isolado num local em sua casa e nós estamos isolados aqui no estúdio com a distância regulamentar. Tudo foi higienizado, os aparelhos, o ambiente inteiro está salubre, porque respeitar o que a ciência manda é um pressuposto nosso. Nós jamais desrespeitaríamos o que diz assim o bom senso, o que diz o senso de compaixão por pessoas que têm morrido por Covid, são já quase 500 mil pessoas, enfim. Agora é uma honra ter o senador Tasso como o nosso entrevistado de hoje, por algumas razões. Uma delas é que você falou sobre a carreira longa e profícua do senador Tasso, mas eu queria, dentro do episódio Governo de Estado, dizer que o senador pegou, muito jovem, um Ceará e entregou, depois do seu primeiro governo, já um Ceará diferente, inclusive mudando. Se falava muito na política dos coronéis e o senador era um jovem e progressista empresário. E o senador, eu digo isso, Tasso, porque governei Manaus e eu apostava muito com o governador de vocês lá. Ele tinha bons indicadores, a gente apostava muito nessa coisa, quem cresceu mais, embora fosse uma prefeitura e um governo lá. Mas tudo reflexo dos seus 3 governos. O governo de mudanças, o governo de seriedade, ou seja, como nós falamos em educação política, a gente quer demonstrar, através da figura do senador Tasso Gereissati, que é possível se fazer política com seriedade, com honestidade, é possível se exercer o governo com competência e se ser um senador competente também, eu creio, digo isso com muita tranquilidade, que a grande figura do Congresso Nacional hoje, não importa o título, quem é o presidente, quem não é, isso não importa muito. Eu considero que o senador Tasso é a maior figura do Congresso Nacional hoje. E ainda há pouco, uma pessoa aqui da técnica perguntou se o senador fazia parte da CPI. Aí eu disse, você não notou porque ele não fala besteira. Se falasse besteira, você ia notar com certeza. Não tinha como, né? A gente já vê de tudo nessas coisas. Importante mesmo vai ser ouvir o senador sobre a CPI e quaisquer outros assuntos que ele queira abordar. Nós estamos aqui para realmente aprender com este momento, um momento ímpar para nós. Outra coisa, senador, nós não trazemos para cá políticos, nunca. Nós estamos trazendo um homem que mudou o Ceará e que engrandece o Congresso Nacional.
É diferente de ficar fazendo rodízio de políticos aqui. Tenho a impressão que depois do senhor não virá ninguém mais aqui. Portanto, bom de se consignar para os nossos telespectadores. Senador Tasso, é um prazer tê-lo aqui conosco. De fato, as palavras do Arthur Vigílio Neto são verdadeiras. Eu fui, inclusive, testemunha da mudança, né, que ocorreu no Ceará. E isso é muito comum porque nós, amazonenses, somos muito próximos do Ceará, né? Isso é algo que, de fato, faz parte da cultura do Amazonas. E eu, particularmente, frequentei muito o Ceará e fui testemunha dessa mudança. Então, é uma honra tê-lo aqui conosco, para mim, principalmente, poder mediar e conduzir esse debate. Senador, algumas palavras iniciais. Primeiro, eu queria agradecer ao convite feito pelo todas as palavras do senador Arthur Vigílio. Elas têm origem numa amizade velha, muito grande, e que fazem com que o Arthur se exceda na discussão dessa, não só amizade, companheirismo e solidariedade em momentos bastante complicados da vida política nacional. Agradecer aí também suas palavras, que foram muito gentis, e que para mim é um prazer muito grande estar tendo essa oportunidade de conversar com você. Queria dizer, porém, que eu e quando eu entrei no Senado, encontrei no Arthur uma liderança com grande experiência no Legislativo, e eu confesso que aprendi muito com o Arthur nessa convivência que eu tive no Legislativo e com ele como meu líder, além de um orador brilhante, que nós ficávamos admirados, esperando a sua oratória. Nós formamos toda a liderança um time. Nós éramos um time mesmo, muito fechado no sentido de solidário. Pensávamos juntos, votávamos na mesma linha, na mesma direção, e éramos minoria. Éramos oposição e minoria. Isso foi talvez a melhor experiência que eu tive no Senado, foi nessa época, Arthur. Estou à disposição. Honroso ouvir isso de você. Muito obrigado. Bom, Comissão Parlamentar de Inquérito. É um tema que, por mais que esteja em evidência hoje nos meios de comunicação, pessoas, inclusive, que até têm um certo conhecimento de política, não conhecem, de fato, quais são os objetivos de uma CPI, né? Quais são os objetivos finais de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada agora somente como uma comissão do Senado. E a minha pergunta, Arthur, qual é o principal objetivo da CPI? Por que muitas vezes ela é tão desacreditada pela população em geral, que às vezes não tem conhecimento de que o Legislativo também é responsável por fiscalizar, né? E não só por inovar com criação de normas, de leis, ou seja, inovar o ordenamento jurídico, mas ele também é responsável por fiscalizar. Por que a CPI, muitas vezes, ela é desacreditada por muitas pessoas que fazem parte do nosso país? Eu creio que a ideologização, ela termina tolhendo a visão de certas pessoas. Isso é uma coisa. A outra e nesse quesito o senador Tasso responde muito bem, é uma figura de absoluta idoneidade, e o povo aqui fora quer se certificar de que todos que dirigem e que participam da CPI são idôneos, como é idôneo o senador Tasso Gereissati. A gente sabe que não é bem essa a realidade, e isso complica um pouco. Mas como o nosso objetivo é saber da CPI, dos trabalhos dela, eu creio que seria melhor ouvir do próprio senador o que ele entende que pode ter sido avanço, o que ele entende que pode, o que deve ser feito, enfim, passar
para as pessoas. Tem gente de todo tipo aqui, sabe, de todas as profissões, está nos ouvindo, mas tem, sobretudo, pessoas do meio jurídico. Então, é um público assim, bastante exigente, né? E eu creio que deveria ser passada para você a palavra, para que você esclarecesse a todos nós sobre o que já se avançou, o que ficou faltando, quais são os passos a serem dados, que objetivo se espera atingir com a CPI. Nós já vimos CPIs que deram certo e outras que não deram. Nós achamos que essa é importante, porque nós estamos discutindo aqui quase 500 mil vidas perdidas, nós estamos discutindo aqui corrupção com dinheiro de saúde em diversos planos, do municipal ao federal. Nós discutimos aqui o negacionismo, discutimos aqui, enfim, os diversos pontos de vista que podem ser abordados, mas eu creio que o senador é a pessoa mais acertada para membro da CPI como é, e respeitado como é pelos seus pares, poder ele nos passar a sua versão, a sua visão. Senador Tasso, objetivos da CPI. Bom, eu vou permitir, se concordarem, em fazer um bate-papo com o Arthur aqui sobre CPIs. Nós vivemos várias CPIs. E nós vivemos CPIs que tiveram repercussões fantásticas. Por exemplo, a famosa CPI dos orçamentos. Lembra disso? Eu não me lembro exatamente a data, mas, se não me engano, era no governo Sarney ainda, mas acho que o governo Sarney, e tivemos os anões do orçamento, que colocou assim, a olhos nus uma corrupção enorme dentro da confecção do orçamento daqueles que montaram o orçamento no país, usando e abusando deste poder. E vários deputados importantes foram cassados naquela época, afastados da política, e foi uma CPI séria, e levada a sério, e teve consequências. Depois nós tivemos a CPI, que o Arthur deve lembrar também, eu queria dividir com ele esse meu raciocínio. A CPI do Collor, do Pedro Collor, se não me engano, em que praticamente foi o caminho que levou ao impeachment do presidente Collor. Foi uma CPI também muito séria, com participantes brilhantes e que fizeram um trabalho de enorme profundidade, teve consequências muito fortes. Depois eu estou me lembrando aqui, nós participamos juntos de uma CPI que também foi muito longa e as consequências na opinião pública foi enorme, mas no governo, então no governo tão grande. Foi a CPI dos Correios, que tinha a CPI dos Correios e a CPI que chamava CPI do Fim do Mundo. Lembra disso? Que teve umas personagens engraçadas que vinham de São Paulo, amigos do Palocci, contavam as coisas engraçadas. E essa CPI também teve, acho que como principal consequência, a queda do Palocci, como ministro da Fazenda poderoso. A partir daí eu queria colocar o Arthur na conversa. O governo do PT, não estou sendo político, estou fazendo uma análise acadêmica, aprendeu a lidar com CPI. E várias CPIs foram tentadas, às vezes não conseguimos, e quando conseguia não dava em nada. Aí foram feitas várias CPIs que simplesmente não deram em nada, porque o governo aprendeu a lidar com ela. Eles colocavam uma pessoa muito ligada ao governo na presidência da CPI e no relator. Com isso, eles controlavam a CPI. Não acontecia nada. Vamos convidar fulano de tal
para vir depor, coloque em votação. Não, não vou colocar. E assim por diante, e parava nisso. Eu me lembro que teve, se não me engano, e Arthur me ajude, a CPI que já da Petrobras, e que não deu em nada. Ninguém era convocado para falar, ninguém coisa. Terminou fazendo os próprios membros da CPI. E daí passamos muito tempo na CPI sem dar em nada. E acho que de lá para cá, essa é a primeira CPI que não é controlada pelo governo. De lá para cá. Passou pelo governo, o segundo metade do governo Lula não dava nada, o governo Dilma não dava em nada, o governo Temer também sabiam fazer isso. E agora, por várias, essa CPI não tem o controle do governo. Por quê? Porque o governo não tem partido. O governo foi, talvez não, talvez isso não é, mas é um governo que se elegeu sem partido. Aliás, ele não acredita em partido. O presidente não acredita em partido. E acredita mais naquela coisa, discurso do eu sozinho da pátria ao redor dele, e esqueceu a importância do partido no parlamento, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, ele está tendo, e aqui não vou fazer nenhum juízo de valor, uma dificuldade enorme de governar, porque ele não tem um partido de base, como nós éramos, por exemplo, do governo Fernando Henrique e do PSDB. No governo Lula, o governo deu oposição, mas o PT e PSB, o governo, não existe esse partido do presidente. Aí eu vou fazer, eu estou falando demais, Arthur, aqui, eu queria falar com você. Aí eu queria te ouvir. Nós tínhamos um partido de situação, governo, nós, Fernando Henrique, e o PT como oposição. E no meio desses nomes, tinha os fisiológicos, que iam, como a gente será, conforme os agrados, iam chegando ao governo, ou conforme os desagrados, votavam contra o governo, mas é o que dava a maioria do governo. O governo Lula mudou o jogo. Nós éramos oposição, sempre não, em algumas circunstâncias até ajudamos muito, mas era firmado como oposição, o PT situação, junto com outros, e tinha a turma do meio que foi ao governo, e que dava a maioria. Agora não, só tem a turma do meio. E o que está entre oposição e situação é misturado. No próprio PSDB tem posições diferentes dentro o PMDB tem posições diferentes. Você vê gente fazendo oposição, gente dentro do governo. E isso é grave, porque, além de não dar uma estabilidade dos projetos do governo, também não estou fazendo juízo de valor do governo, fez com que, num momento como esse, ele não tivesse condição de fazer o que da CPI, colocar relator, colocar presidente, colocar a maioria. Primeira vez que desde acho que da CPI dos Correios isso está acontecendo. Então, ela tem consequências, ela não é controlada pelo governo. Isso dá uma diferença enorme a essa que aqui o Wellington falou, que a CPI estão desacreditadas. São muito desacreditados, porque uma série delas não deram em nada ao longo desses anos. Esta é diferente. Ela tem, não é controlada pelo governo, pode até não dar em nada, mas se convoca quem quer, se desconvoca quem quer, faz as perguntas que se querem,
Concorda com essa minha análise? Concordo perfeitamente, Tasso. Inclusive, eu me lembro que nós chegamos a advertir os nossos colegas que apoiavam o governo do presidente Lula de que o procedimento deles na CPI da Petrobras era um procedimento completamente equivocado, porque simplesmente não deixaram andar uma CPI que, se tivesse vingado plenamente, teria talvez evitado os constrangimentos todos, porque passou essa grande empresa que é a Petrobras depois. Mas naquela mesma hora, naquele mesmo tempo, nós conseguimos bastante coisa na CPI dos cartões corporativos. Foi uma outra CPI que funcionou, enfim. E eu quero lembrar que eu fui parlamentar ainda no período ditatorial. E o nosso falecido companheiro Alberto Goldman chegou a ser relator. O governo ditatorial respeitou aquela história de dar o relator para o fulano, a relatoria reconheceu o relator de oposição, por exemplo, e cobrava para ele o presidente, ou vice-versa. Então, coube a presidência a alguém do governo, eu não lembro quem, mas coube ao Goldman o relatório da CPI do escândalo Delfim BNH, Banco Nacional de Habitação, e Delfim, que era uma empresa de investimentos, enfim. E eu fiquei pasmo depois quando eu vi que naquele governo totalitário havia havia pessoas ilustres. Eles tiveram como ministro um Java Passarinho, uma pessoa de nível, né, de alto nível mesmo. Então, nós conseguimos fazer uma comissão parlamentar de inquérito que apontou muitas coisas, construtiva, enfim. E uma coisa que eu queria observar nós, sempre que tínhamos uma CPI, nós colocávamos os nossos melhores, aqueles que nós julgávamos os melhores jogadores, colocávamos em campo. Nessa CPI a que eu me refiro, do tempo do período militar ainda, eles colocaram os melhores dele e nós, os que nós considerávamos os melhores. O que significou um debate de alto nível, sem empurra-empurra, sem grito, sem histeria, sem dedo nas ventas de não sei quem quer que seja, enfim. Então, mas eu concordo com você, sim. Eu creio que essa brecha que está aberta, menos talvez pela iniciativa do Congresso e mais pelo desinteresse que o presidente Bolsonaro demonstra da política. Ele não tem interesse na política, ele deixa para os outros e vai fazendo as passeatas dele, as cavalgadas dele, agora as motocicletadas dele, né? E ele vai se esquecendo de certas coisas, como, por exemplo, a ação de governar. O partido deve ter, se chega ao poder, deve ter aliados confiáveis, ele deve ter projeto. Nós tínhamos projeto, as reformas, foi assim no governo do presidente Fernando Henrique, por exemplo. Nós, durante o governo do presidente Lula, nós continuávamos, você, eu e mais alguns, insistindo em apoiar as boas medidas. Eu diria que nós dois, mais o nosso ex-presidente Sérgio Guerra, nosso falecido presidente, querido amigo, nós éramos os três principais interlocutores do ministro Palocci. O Palocci estava no seu lado A. No lado A dele, nós éramos os interlocutores oficiais dele. Conversávamos com ele, jantávamos com ele, trocávamos ideias com ele, enfim, e apoiávamos suas políticas, porque o PT não estava preparado para prosseguir um esquema de mudanças estruturais. E aí vem um problema que no começo eu pensei que era um mero caso pessoal, conjugal, e não era muito mais do que isso, era uma coisa mais complicada. Palocci teve a sua segunda chance, já no governo da presidente Dilma, e, de novo, se perdeu o Palocci, que poderia ter sido o equilíbrio daquele governo, porque ele estava sendo o equilíbrio do governo Lula, né? A gente tem que dizer que, poxa, um governo que tem o Banco Central, o Meirelles, e tem como ministro uma pessoa assessorada por alguns dos melhores economistas do país. Marcos Lisboa. Marco Lisboa, exatamente. Até o nosso Murilo Portugal trabalhou com eles, né? E Meirelles no Banco Central. Quer dizer, havia assim, bastante seriedade naquilo. E vamos reconhecer, o presidente de então, muito combatido por nós, e que nos combateu muito, nem sempre
acima da cintura, às vezes ele batia abaixo da cintura, né? Mas ele teve, digamos assim, a inteligência política de prestigiar o Palocci e as políticas que ele seguia, que vinham daquele grupo que o assessorava, e que eram as políticas certas. Era inflação baixa, era deixar o câmbio flutuar, era buscar superávites primários convincentes, era buscar ajuste fiscal permanente para a economia. Ele dobrou certas apostas na questão fiscal, o que foi uma coisa boa. E aí ficava aquela coisa, está imitando o governo do Fernando Henrique. Eles diziam, não, nossa política é diferente. Nós encontramos uma herança maldita e não sei o quê. Mas, no fundo, o primeiro governo do Lula, até o Palocci entrar em desgraça, era um governo, assim, sob o aspecto econômico, correto, como o nosso era correto. Porque dizem que tem a política do fulano, a política do Beltrano. Eu acho que só tem uma política econômica. Aqui tem inflação baixa, aqui essa inflação deve permitir o maior crescimento possível da economia sem trazer taxas adicionais de inflação. Essa política deve ser a favor do ajuste fiscal, ela deve ter o câmbio flutuando, pelo menos num país como o Brasil, durante muito tempo se vai ter que deixar o câmbio flutuar, enfim. Então não tinha nenhuma invenção. E ficava meramente aquele jogo de troca troca de xistes, né? Nós com eles conosco. Mas a grande verdade é que a política econômica do governo Lula se apoiava muito em você, se apoiava um pouco em mim, se apoiava muito no Sérgio Guerra, se apoiava muito no... Nós entrávamos em choque, às vezes, com a bancada da gente. Você lembra o episódio da CPMF? Eles não queriam negociar, o nosso pessoal não queria negociar, amigos nossos, irmãos nossos, não queriam negociar. Ficávamos eu, você e o Sérgio Guerra, e o Jucá na época, e o Manteiga fazendo contas que não davam certo, como se nós não soubéssemos contar. A gente queria desoneração, ele dizia que ia dar uma desoneração para a gente, em troca da aprovação da CPMF, mas não convencia. E nós mostramos para ele, por A mais B, que nós estávamos sendo enrolados e dissemos, olha, se porventura, dissemos, olha, o DEM, que é um partido poderoso na época, está contra vocês de cara. Nós estamos negociando e não estamos sendo tratados de maneira correta porque não estão nos propondo o que nós queríamos, que era um phasing out para ir a cada ano caindo a CPMF até zerar, e ao mesmo tempo nós teríamos que ter desonerações de um ou mais impostos, não tocar em imposto regulador como PIS, COFINS e tudo mais. E perdemos não, investimos muitos dias naquilo, até o momento em que nós olhamos um para o outro lá e dissemos, poxa, está na hora de ir para o bate-chapa, né? E fomos lá e fomos felizes. Havia muitas contradições dentro de pessoas que supostamente seriam governistas, e nós entramos naquele meio, naquela coisa, com a união do PSDB inteira, isso era uma praxe, e a união do DEM, hoje DEM e na época PFL, e mais os que estavam descontentes. Eu me lembro que tinha um senador de Roraima que votava sempre contra o governo por uma razão bem simples. O líder era o Romero Jucá, ele não gostava do Romero. Então ele votava sempre, era o Mozarildo Cavalcante, sempre votava contra. Então nós contávamos com o voto do Mozarildo, como quase sempre contávamos com o Monsanto, contávamos com a qualidade, o caráter do senador Pedro Simon, nós contávamos com muita gente, tinha o Java Vasconcelos, que era um exemplo de seriedade também. Então nós éramos uma minoria diferente, que éramos uma minoria que podia se tornar maioria ocasional, e éramos uma minoria muito forte no número. Então foi um tempo assim bastante feliz, eu diria, infelizmente estragado, eu repito, pelo lado B do Palocci. O lado B estragou todo o lado A, que conduzia o país celeremente para momentos de crescimento econômico efetivamente sustentável. Ah, mas ia dar na vitória do Lula. Acabou dando, tanto faz que desse ou que não desse, a democracia que resolva, através do voto, quem governa e quem não governa, quem é senador, quem não é, quem é deputado e quem não é. É assim que eu vejo e não me arrependo em nenhum momento, acho que você também não, de nós termos tido a capacidade de compreender que tínhamos que ser muito duros em relação às questões éticas e muito duros em relação a erros de política que achávamos que o governo Lula praticava.
mas nós não éramos contra a política econômica de Palocci, com Marco Lisboa, com o próprio Meirelles era do PSDB, que foi para o Banco Central. Ele tinha sido eleito. Sim, exatamente. Eleito por deputado em Goiás, né? E aí foi nomeado presidente do Banco Central. E uma coisa incrível, eu tinha um projeto que depois virou realidade na legislatura pela mão de outro senador, mas eles não aprovavam. Eu vi que o próprio Fernando Henrique, que a gente tem um respeito por ele enorme, mas ele era a favor do Banco Central autônomo, mas não na lei. E o Lula também respeitou por 8 anos a autonomia do Banco Central, mas não na lei. E a gente dizia, puxa, se vocês fizerem isso na lei, o Brasil vai crescer talvez 0,5% por ano, até passar o susto do mercado. O mercado não acredita que a gente vai fazer isso. Se a gente faz isso, vai ser um susto tão benigno que a gente vai, se fosse decrescer meio, ia ficar 0. Fosse crescer 3, ia crescer 3,5. Até virar paisagem, até. É um momento assim que eu vejo com saudade também. Que nós tínhamos muita qualidade. O doutor Ulisses sempre falava que a qualidade vai caindo, né? E que mesmo assim continua importante o parlamento para a democracia e sempre necessário mesmo como judiciário. A gente precisa dos 3 poderes equilibrados, enfim, mas eu te digo que acho que algumas CPIs foram frustrantes e nessa a gente tem a expectativa de... Não vejo que seja caça às bruxas, mas identificar os equívocos até para que a história do Brasil avance abolindo esses equívocos não voltem a acontecer, enfim. E por isso é que eu tenho muito apreço, aprecio muito a sua atuação, porque ela é sóbria, ela é em cima dos fatos. Como sempre, eu vejo no senador Tasso um homem meticuloso, que cuida muito de detalhes, o que é muito importante, cuida muito do fundo das questões, e não só da aparência, não só da superfície. E eu creio que nós temos muito, Júnior, a ganhar com esse depoimento do senador a respeito da CPI. Da história da CPI, né? Na verdade, eu pude observar, eu tenho certeza que todos aqueles que estão nos assistindo, que muitas foram as CPIs que tiveram resultados positivos. E ela, de fato, é um excelente instrumento de fiscalização do poder legislativo. E é papel do poder exercer essa democracia utilizando esses instrumentos, como o caso da CPI. E é óbvio que a gente espera que toda a CPI tenha um resultado positivo. Eu tenho certeza que, com a participação de senadores como o senador Tasso, a CPI há de ser, sim, algo positivo para que a gente possa avançar, né, no desenvolvimento do nosso Estado democrático de direito. Nós temos aqui hoje, senador Tasso, algumas perguntas que foram formuladas pelos nossos telespectadores, por alunos, por pessoas que têm acompanhado um pouco do nosso trabalho aqui do CPJur, do Núcleo de Educação Política. E inevitável não falar, agora que a gente está tratando sobre a CPI do Covid, falar da questão do uso da cloroquina, né? Isso foi um tema que foi muito abordado e muito lembrado por todos os telespectadores. A gente nota que há, de certa forma, ela acabou se tornando um dos principais quesitos da CPI do Covid-19, o seu uso ou o seu não uso, com lados que apoiam, com outros que não apoiam. A ciência ainda paira numa questão de dúvida, mas ela está avançando também. Senador Tasso, eu queria ouvir um pouco o senhor como membro da CPI, o que essa questão da cloroquina, de fato, tem de importante na condução do trabalho, né, realizado pela comissão? Bom, primeiro se me permite, fazer uma observação sobre o que você disse sobre a cloroquina. Mais uma observação atual. A cloroquina, não existe sobre a cloroquina. Se você colocar em cloroquina, você está colocando em dúvida todas as referências da saúde mundial. Se você for um médico, ou o Arthur for um médico,
e ele lhe receitar determinado remédio ou vacina, vitamina, ela foi aprovada por uma série de organismos que têm credibilidade internacional. Não é só o meu médico gosta disso, o médico gosta daquilo. Então, hoje, no início, eu falava um pouquinho, porque estou acompanhando desde o início essas discussões, ninguém conhecia a doença. Chegou o vírus, ninguém conhecia, sabia o que era, o que curava, o que não dava. Eu tive um amigo meu nessas circunstâncias, eram tentativas e erros. E começaram a dar uma série de medicamentos que eram medicamentos experimentais, principalmente medicações, e como não se sobre o vírus em si, eram medicamentos velhos. A cloroquina, a hidroxicloroquina, a ivermectina, são remédios velhos, são remédios antigos. Um aí, vocês devem conhecer, Arthur, para malária em larga escala, etc. E, ao princípio, parecia que ela dava um efeito com algumas tentativas em alguns hospitais, e alguns médicos começaram, dentro desses e tentativas, e alguns pacientes ficaram bons, alguns pacientes se recuperaram. E daí se começou a criar uma onda ao redor da cloroquina, uma leve onda. Essa onda ficou forte, tsunami, quando o Trump, que é um negacionista, não tão quanto o presidente nosso, mas tinha uma oposição aos cientistas, mesmo americanos, falou nela. Trump falou nela, o presidente pegou a cloroquina e disse: então, uma gripezinha que tem aqui um remédio. Descobriram cloroquina. Simplesmente repetindo a palavra do Trump, aí nesse momento. E aí eu vou chegar no segundo ponto. Hoje, a partir daí, dessa primeira percepção, tanto da cloroquina, ivermectina e outros tantos remédios, passaram a ser pesquisados seriamente, investigados por instituições de pesquisas acreditadas do mundo inteiro, inclusive do Brasil. À medida que esses estudos foram avançando, se chegou à conclusão de que ela não era eficaz, ela não tinha valor nenhum, porque aí, a partir de científicos rigorosos, como eles chamam, tem os não é pesquisa cega, pesquisa randômica, meta-análise, etc. Fizeram todas essas pesquisas e chegou, e ao contrário, especificamente a hidroxicloroquina, tinha efeitos colaterais perigosos para quem tem principalmente problema cardíaco, até para quem não tem. E aí, organismos como a Organização Mundial da Saúde declara que é o papel dela, que ela sempre faz, que, apesar de vários países não era recomendável e não recomendava o uso, porque não era eficaz, porque tem risco. Daí, mas ela fez isso baseado em quê? Na CDC americana, Centro de Diagnóstico de Combate a Doenças Contagiosas nos Estados Unidos, que é a maior do mundo e que tem mais recursos à sua disposição, que chegou a essa conclusão. Duas grandes instituições semelhantes à CDC, que é semelhante à nossa Anvisa, também a EMA europeia e outra, não estou me lembrando do nome europeia, também chegaram a essa conclusão. A NHS, se não me engano, nome inglesa, também chegaram a essa conclusão e publicaram esses novos conhecimentos, pesquisas
etc., em publicações científicas. Isso virou um consenso, e é o que a OMS faz, ela junta os consensos das instituições importantes e publicações científicas e diz: não presta a hidroxicloroquina para combater o coronavírus. Mas aí é que entra o ponto mais importante. Ela não é tão importante analisada isoladamente. Por quê? Porque, primeiro, ela é casada com a tese da gripezinha. Quando se diz isso não é sério, grave, isso é uma gripezinha que passa daqui a pouco, se ficar doente, toma essa pílulazinha aqui, que é a hidroxicloroquina, e vai embora. Casa com a tese de que não é recomendável o afastamento físico, o afastamento social e o uso de máscara. Porque é melhor você ir trabalhar, ir para a rua e ganhar dinheiro do que ficar em casa. Porque se você ficar doente, você toma essa e toma ela, não tem problema nenhum. Casa com toda uma visão que ninguém está disfuncional, se ela é ideológica, mas com toda a visão que o Bolsonaro falou no início e defendeu, que é a chamada tese de rebanho, de imunidade pelo rebanho. Ou seja, já todo mundo infectar, todo mundo se fique doente e se fique infectado, e a própria imunização natural de quem vai acabar com a pandemia. Basta tomar essa e você fica bom. Aí o desprezo pela vacina também. Não era tão importante a vacina, que era cara, que era isso, né? Porque a imunização natural, que eles chamam, a imunização natural, que é pela doença, não era tão grave porque você tinha pílulazinhas que... Então, esse contexto ficou muito grave, porque é uma seita que virou, dando uma série de fundamentos completamente da realidade científica, da realidade fática. E essa. Aí a hidroxicloroquina tomou um papel porque o presidente, além, como ele está fazendo agora com o distanciamento social, de estimular a aglomeração sem máscara, ele começou, a meu ver não, eu não sou jurista, criminosa, não sei se você lembra, apareceu com a caixinha na mão da hidroxicloroquina para tomar. Tome aqui, eu tomei, isso aqui é uma beleza. Presidente da República. Como ela tem isso, tem consequências gravíssimas, porque nem eu, nem você, nem o Arthur pode tomar hidroxicloroquina como placebo. Não é que ela não faz mal, ela pode matar. Dependendo da dose, mata. Começou a morrer gente. Mas aí em Manaus, Arthur, de 20 pessoas, se não me engano, que tiveram lá em Manaus, que tiveram problema, porque estavam dando sem a dose correta para malária. E aí chegaram a este ponto, que é defende a hidroxicloroquina dentro da tese geral, mas com uma dose segura. Aí vem essa nova tese da independência, autonomia do desde que receitado pelo médico. O que então é colocado dentro de um contexto bem mais amplo, de uma visão do problema completamente irracional e diferente do mundo inteiro. Tem, assim, algo de fato a complementar? Sim, porque bem rapidamente. Foi bem rapidamente, Tasso e Júnior, eu não sou médico,
mas na qualidade de hipocondríaco, eu jamais receitaria hidroxicloroquina para alguém, porque no começo você tem toda a razão. No começo havia a tentativa de se queria acreditar de que havia um remédio que poderia, junto com outros remédios, não sozinho, salvar vidas. Fica provado que não salvava, o presidente insiste. Inclusive, o Tasso fez o desenho com os dedos do que seria uma caixinha que o presidente mostrava para todo mundo, mas ninguém jamais viu o presidente tomando cloroquina. Eu não me lembro de nenhum retrato de um presidente ser flagrado ingerindo cloroquina. Ele recomendava, como se ele fosse um garoto propaganda da empresa, né? Mas ele não tomava. Eu não me lembro dele ter tomado. Pode ter tomado em outro lugar, mas se ele acreditasse mesmo, olha, eu vou tomar na frente de vocês. Tá, que tomava, enfim, e colocava água e engolia a cápsula. Quer dizer, mas você tem razão, porque no começo não se sabia de nada. Ainda é uma doença esquisita e desconhecida. A gente não sabe essa cepa indiana, já teve a cepa amazônica, já teve a cepa inglesa. A gente não sabe, e o que eu reclamo muito, Tasso, é que a demora, o fato de nós sermos lentos na vacinação vai acabar permitindo, talvez, que o vírus fique tão robusto, apareça uma cepa com um vírus tão robusto, que enfrente e derrote as vacinas hoje conhecidas. É o medo que eu tenho, porque tínhamos que imprimir pressa a isso. Então, eu me lembro que cheguei a... era prefeito de Manaus, eu me lembro que cheguei a falar com o governador Dória, e ele estava de acordo com isso. Eu digo, Dória, eu queria entrar num pacote com você, o meu é mínimo, Manaus perto de São Paulo é um nada, mas eu queria fazer compra antecipada, porque eu dizia, mas pode não dar certo. Se não der certo, eu pago por ter investido numa coisa que não deu certo, mas eu não posso deixar de compreender que se nós não corrermos, outros países vão correr à nossa frente, e muitos compraram antecipadamente, compraram, se apalavraram e cumpriram com a palavra, pagaram aquilo que lhes era devido, enfim, compraram e foram os países que mais assim controlaram, que mais mortes evitaram. E o Brasil não. O Brasil hoje tem problemas de dar a primeira dose para muitos e um problemão para dar a segunda dose para outros. Aí eu ainda faço uma pergunta, e se ficar provado que a imunidade não vale mais do que um ano? Quando a gente estiver terminando, talvez no fim do ano, de vacinar, talvez já seja a hora de começar a vacinar outra vez. E eu não vejo o Brasil se preparando, o Brasil oficial se preocupando, se preparando para esse evento, que é um evento muito grave. São muitas vidas. Numa guerra não acontece tudo isso que aconteceu aqui no Brasil, é um negócio muito duro. Nós nunca tivemos nos nossos arranca-rabos aí na cabanagem no norte, o que a gente chama de conflitos guerreiros no Nordeste, enfim, nós não vimos nunca. 500 mil pessoas são 500 mil pessoas, digamos, é um sexto da população uruguaia que nós estamos perdendo, porque vamos para esse número com certeza. E sem sabermos uma sugestão que eu faço é nós trazemos aqui o doutor Dimas Covas, do Butantan, junto com outros cientistas, porque nós vamos ouvir, Tasso, nessa questão da pandemia, vamos ouvir especialistas, e quando voltarmos para discutir economia e tudo mais, vamos ouvir economistas, vamos ouvir demógrafos, né? Nós não podemos trabalhar a economia sem trabalhar um olhar para a demografia. Vamos ouvir, enfim, pessoas que possam acrescentar para o público que já confia nesse projeto tão incipiente, mas que tem sido tão exitoso, na minha opinião, e que vem eivado de... Aqui não há politicagem, não há nada, aqui nós estamos fazer crítica ao presidente. Eu faço, como o Tasso faz, você faz, como também não fui a favor, e se eu fosse parlamentar eu teria dito isso lá, não fui a favor da convocação do presidente. Eu achei um ato assim um pouco maduro, porque
eu fui contra a convocação do secretário particular do presidente Lula naquela CPI que chamava do fim do mundo, porque eu digo, puxa vida, eu me lembrava, sabe de quê? E o seu passado é parecido com o meu, do ponto de vista dos nossos pais. Eu me lembrava das cassações, eu me lembrava da invasão de lares, eu me lembrava do fato de que foram avançando sobre o Getúlio Vargas e chamando o Gregório Fortunato, depois chamaram o Benjamin Vargas, depois chamaram o ministro dele, e um belo dia iam chamar o Getúlio Vargas, a chamada República do Galeão. Eu digo, eu não quero a República do Galeão no Brasil, eu quero democracia, eu quero o aprofundamento da democracia. Então eu não chamaria. Se o presidente Bolsonaro merecer punição, a Constituição ela é muito clara, ela permite até o impedimento dele, o impeachment dele, se for essa a vontade, se for esse o desejo do Congresso Nacional. Mas chamar para um depoimento um presidente me parece uma coisa meio estranha, meio esquisita, porque daria muita briga, muita confusão sei lá, acho que a verdade seria a grande derrotada de um processo como esse. Quando nós temos o impeachment, temos tantos outros remédios e temos também a ideia de achar que pode não ser válido o impeachment, enfim. A gente tem tratado aqui, assim, essa questão com muita seriedade, com muito cuidado e foi muito unânime no nosso conselho, seu nome, foi muito unânime, nós estávamos pensando em quem, dizendo, pô, temos que trazer alguém da comissão, foi unânime, Tasso Gereissati, foi unânime, por isso eu te procurei, justamente para nós podermos ouvir de você com a sua isenção e a sua seriedade, porque se fosse um bom remédio, você diria, é um bom remédio. Como não é um bom remédio, não é um bom remédio. Mas você teve o cuidado de contar que no começo ninguém sabia que era um mau remédio. E por isso muitos estão perdoados pelo erro, pelo equívoco que praticaram naqueles primeiros momentos, né? É mais interessante. Eu queria, antes de mais nada, agradecer aos mais de 100 telespectadores que acompanham. De fato, o projeto tem ganhado uma evidência. Eu fico muito contente porque nós começamos aqui na primeira entrevista com o vereador Fernando Holliday e hoje a gente já tem um público que é fiel e que assiste, acompanha. Ou seja, é o início de um trabalho que com certeza vai render isso vai para redes, aí as pessoas começam a compartilhar. No final, você termina vendo que o resultado é de atingir milhares e milhares de pessoas. Sim, né? Com certeza. E com coisas boas, com coisas decentes, com boa fé, né? Exatamente. Senador Tasso, nós temos aqui, como eu falei anteriormente, uma compilação de vários questionamentos feitos pelas pessoas que nos acompanham. E aí a gente tenta reduzir, até porque o nosso tempo ele é bastante controlado. Uma questão que eu queria conversar a respeito da presença ou não de outros entes federativos nessa CPI. Eu digo isso porque os municípios, o próprio Estado, eles participaram, de certa maneira, na condução de algo que era totalmente novo para todos nós. Então, os estados tiveram uma participação, assim como os municípios. Como é que vai ficar essa questão da participação ou não desses outros entes federativos, estados, municípios, que de alguma maneira participaram na condução do enfrentamento da Covid-19? Muitos deles, inclusive, que até receberam valores diferentes em função da gravidade em que se encontravam. Bom, o foco central da CPI é o governo federal. Não propriamente federal. O foco central, vou tentar refrasear. O foco central, causas, responsabilidades por omissão, por ação, de nós chegarmos ao ponto que nós chegamos, já há cerca de 400 mil mortes, e continuar morrendo ainda, o último número que eu vi, não sei hoje, mas a média de 2 mil óbitos por dia. Eu só fazendo uma conta, eu tenho feito essa conta para as pessoas, porque os números vão ficar tão grandes que a gente perde a realidade do
número, vira número. É uma coisa meio desumana, vira número. 2.000 pessoas morreram. Eu hoje, por exemplo, tive um grande amigo, sabe, o genro de um grande amigo que morreu. É um choque. Aí você, que doença grave, que coisa. Semana passada tive um. E quando a gente fala só 2.000, ele vira 2.000 e não uma pessoa. Isso é importante como isso. 2.000, Arthur, pontinha, vamos dizer que, fazendo uma conta de padaria aqui, vamos dizer que um Boeing caiba 200 pessoas. São 10 Boeings caindo aqui no Brasil. Que pior é o seguinte, amanhã vão cair mais 10. Amanhã é pânico, é loucura. Para a gente ter a dimensão do que significa isso. Então, voltando aqui para o tema objetivo, por que nós chegamos a esse ponto? Quais as razões? E essa também tem uma diferença, ela é claro que corrupção é fundamental, é inaceitável, etc. Mas ela visa também, e até primordialmente, nós estamos falando de vidas, de ações e omissões que fizeram chegar a isso. Agora, foi definido também, durante a discussão do requerimento que pediu a CPI, foi anexado, e o presidente do Senado compilou num só, que fala o seguinte: fatos correlatos, o objetivo é esse, quais as razões, causas e os responsáveis. Fatos correlatos ao que está sendo investigado nos estados também, ou municípios, também serão. Então, isto vai acontecer. Mas, neste momento, inclusive ontem, já foram feitas convocações de alguns governadores, na minha opinião, tem um certo exagero. Mas alguns governadores vão ter que ir. A gente sabe que tem fatos correlatos ligados diretamente ao problema que o Estado viveu. Eu acho de municípios até mais difícil, prefeito, que nós estamos falando de 5.000 e tantos municípios. Agora estou falando de municípios capitais. Aí corre o risco de virar aquela coisa meia política. Eu tenho um inimigo lá, senador que inimigo lá na prefeitura, onde, e chamar o secretário de saúde daquele município. Aí vai perdendo daquilo que a gente quer chegar. Mas o fato é que, nesta ideia, vocês falaram no Dimas Covas aí, hoje tem um depoimento de Covas, eu não sei se você ou todo na CPI, foi fulminante. Se você juntar o depoimento dele, depois da Pfizer, há mais do que isso, provas de uma deliberada omissão do governo em não comprar, e até momentos de boicote, em não comprar as duas vacinas. A da Pfizer e a da Coronavac. Foi feita até uma conta lá, eu não me lembro, porque na hora eu não estava prestando muita atenção, de quantas pessoas poderiam ter sido salvas, ou pelo menos salvas da internação, se essas vacinas tivessem sido compradas na época certa, e na época certa foi ofertado ao governo brasileiro. A da Pfizer foi feito hoje, o Dimas, toda uma linha do tempo, detalhando o momento que foi ofertado, as respostas que teve o Ministério, negociações negativa, contraproposta, proposta novamente, toda uma linha do tempo que está aí, está gravado.
é fácil ver. E o representante da Pfizer é até pior, e além dele mostrar uma linha do tempo em que, desde a primeira proposta que eles fizeram, tem momentos, e isso está documentado, que sequer, não é que não houve negociação favorável, sequer houve resposta do governo, mandada pelo presidente mundial da Pfizer direto ao ministro da Saúde, e sem resposta, um descaso total. Então, essa questão está clara, está muito clara, vai ter consequências sim. Eu, Arthur, vou dizer uma coisa aqui, talvez até pela experiência, quando eu falo vai ter consequências sim, eu não acredito no impeachment mais. Eu acho que, não nesse caso, porque eu já vi 2 impeachments. O impeachment do Collor e o a crise que se gera ao redor do é grande. E a desarrumação que está ao redor do impeachment é muito grande. Olha, nós estamos com cerca de 14 milhões de desempregados hoje, com um problema fiscal gigantesco. Nós estamos com uma crise, como nós falamos, sanitária, única na história do Brasil. Única, como você mesmo relatou, Arthur. Abrir uma crise que pode paralisar o governo agora, pelo menos por 6 meses, que as pessoas às vezes cobram. Vai ter impeachment, não vai. Não é assim, vamos fazer impeachment e faz o impeachment. Tem todo um risco legal que tem que ser seguido, que no mínimo, na melhor das hipóteses. E não é o momento. Eu falei até na entrevista que a gente tem que trincar os dentes e o Congresso Nacional e os próprios governadores e prefeitos fazer um papel de conter a irracionalidade dos governantes de hoje. Nosso tempo exíguo, eu queria apenas assim que, se for possível, complementar essa dúvida que os nossos telespectadores têm a respeito da participação ou não. Fica à vontade para fazer esses complementos. A participação de? Dos estados, o que foi sim. colocado. Eu acho que o senador explicou bem. Alguns estados podem, por coisas havidas comprovadamente neles e em municípios também, eventualmente serem chamados para o senador falou em perseguição e tudo mais. Eu até brinco, não perco o bom humor nunca, né? Eu adoraria que me chamassem. Adoraria muito. Seria assim um bom espetáculo, tá? Uma coisa muito boa. Se me chamassem para esclarecer qualquer coisa em cima de culpas que eu não tenho, em função de questões paroquiais, eu digo, nossa, eu daria depois uma festa em casa, sem aglomeração, mas daria uma festa. Sem aglomeração, porque eu acho que a gente não pode nunca permitir que se politize, que se faça de um instrumento como uma CPI uma forma de tentar salvar alguém da degola eleitoral ou uma forma de se prejudicar um adversário. Ou a gente pensa grande no Brasil, ou a gente pensa pequeno no Brasil. A gente não pode pensar pequeno no Brasil. Então, o senador falou que o limite são fatos correlatos praticados eventualmente em estados e municípios, mas que o foco central é exatamente o que ele aqui numa imagem muito feliz falou, todo dia cai um Boeing aqui. Todo dia cai um Boeing. 10 Boeings, exatamente, O Boeing leva 200 pessoas, 10 Boeings, Quer dizer, em 10 dias, 100 Boeings. É uma coisa realmente impensável, que a gente não viu isso em outros momentos. Tem guerras que a gente vê Iraque invadido pelos Estados Unidos. Não tinha 2 mil mortos, 3 mil mortos, todo santo dia no Iraque. As Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas. Causou a consternação nos Estados mundial. Que até hoje machuca, né? Até hoje. Até hoje machuca, é isso. Então, eu me sinto assim, muito feliz com
a participação do senador Tasso, porque creio que foi muito esclarecedora, foi muito no caminho daquilo que a gente pretende com o PCJUR, com o Núcleo de Renovação Política, porque o nosso objetivo, Tasso, sabe aquela coisa, aquele grãozinho, aquela contribuição de grãozinho, uma formiguinha trabalhando para levar as pessoas a olharem com mais seriedade a política. Para a política um dia deixar de ser um palavrão, para o político deixar de ser discriminado. No tempo do seu pai, no tempo do meu pai, não havia isso. Eu me lembro que quando ia o ministro da minha casa, minha mãe dizia: não quero menino correndo pela casa, não quero palhaçada de vocês hoje, não quero briga, não quero nada, tudo mais. Quero o ministro Gustavo Campanella, ministro Tancredo Neves, ministro não sei quem. Hoje é brincadeira, né? Hoje o ministro do Meio Ambiente, que eu tenho um problema com ele, claro, porque ele é a favor de destruir a biodiversidade da Amazônia, ele faltou a uma reunião desconsiderando, mal educadamente, deseducadamente, desconsiderando o vice-presidente da República, o general Mourão, e eu fiz um Twitter dizendo que, poxa, que ele ajudaria muito o Brasil e a Amazônia em especial, o ministro Ricardo Salles, se ele faltasse a tudo, se ele não falasse mais nada, se ele não trabalhasse mais, se ele esquecesse, fosse para uma praia, fosse descansar, porque o que ele faz de querer colocar garimpo no coração da Amazônia, querer colocar soja e pata do boi, que já infelicitou o Pará, mas em vez de aproveitar a nossa biodiversidade, Tasso, tem uma árvore que tem umas folhinhas que dão no perfume tão admirado por todos, que é o Chanel número 5. Está lá, sob o conhecimento empírico dos PhDs índios e sob o conhecimento científico dos PhDs que estudaram, enfim, que tem que ser prestigiados, tem que prestigiar essas pessoas. Então, eu acho que a gente teria que ter uma visão sobre a Amazônia, assim, levando em conta o peso internacional que ela tem, até o risco para a soberania nacional que existe se continuar esse desmate desmedido. Acaba havendo uma intervenção nacional, estrangeira aqui. Os Estados Unidos, quando entram, não sai mais. Agora, alguém diz assim: mas a China não concordaria. A China aproveitaria para invadir Hong Kong na mesma hora que estivesse invadindo a Amazônia, eles fariam isso. Mas a Rússia, não, a Rússia aproveitaria para pegar a Bielorrússia, todo aquele entorno dela, para realmente tentar refazer aquilo que um dia foi a União das Repúblicas, né? Só que agora não seriam mais socialistas e nem soviéticas. Mas, então, eu acho que o governo não compreendeu ainda que tratar a Amazônia como uma questão estratégica, uma questão de estratégia militar, de estratégia econômica, de estratégia científica, e tratar como um tema nacional, e não como um tema suburbano, como um tema de quinta categoria, seria uma demonstração de sabedoria que eu espero de alguém que venha a governar o país e que saiba fazer a sua priorização. São tantas pessoas, são tantos cientistas, são tantas pessoas. Eu gosto muito de ouvir o ex-vice-presidente Al Gore. É uma pessoa que tem uma noção muito clara do que é a Amazônia, né? Uma noção bastante clara. E tem tantas outras pessoas, enfim, que por aí, algumas pessoas muito cultas ignoram, simplesmente. Outras pessoas muito cultas, elas sabem que aquilo ali é a chave para, talvez, a última fronteira de desenvolvimento possível para o Brasil. Quer dizer, eu falo, nesse momento, não como um amazônida, mas eu falo como um brasileiro. Eu falo como um brasileiro que quer o bem do Brasil como um todo e que quer paz e parcerias internacionais, inclusive, para se abrir, desvendar aqueles segredos da biodiversidade, enriquecendo muita gente dentro e fora da Amazônia, dentro e fora do Brasil. Eu vejo isso. Então, eu creio que a gente está num caminho que é esse, de fazer o papel da formiguinha, que procura elevar o nível da discussão política e procura mostrar que tem gente que estuda, que se preocupa, que está querendo o melhor, que torce para que a CPI da Covid, por exemplo,
ela reflita os pensamentos mais sensatos, que reflita os pensamentos mais dignos, enfim, tudo isso. E sua presença aqui coube como uma luva nesse projeto e nesse processo, pelo seu passado, pelo seu presente e eu ouso falar pelo seu futuro. Obrigado. Eu gostaria de finalizar, Arthur, senador Tasso, agradecendo, dizendo que acredito muito num projeto que começa pequeno e que com certeza vai ainda lograr muito êxito, né? Já tem sido um sucesso. Senador Tasso, muito obrigado. O senhor nos honra muito participando aqui desse nosso debate, né? Nós estamos fazendo história, principalmente no nosso estado e também sendo assistido por pessoas de outros estados. Para nós é muito prazeroso poder conversar um pouco sobre política, conversar um pouco sobre educação e transformar, ainda que seja, Arthur, uma pessoa, mas com certeza a transformação ela vai se multiplicar. Isso é algo natural. Senador Tasso, muito obrigado pela sua participação. A gente conversou um pouco sobre CPI. Infelizmente, o nosso tempo é curto e aí eu gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos. Quem agradece foi uma oportunidade ímpar de estar aqui batendo esse papo com vocês. Queria parabenizá-lo pelo projeto de vocês aí, de educação política e renovação. Ele é extremamente oportuno no Brasil de hoje, em que realmente a renovação da prática, da postura e da dignidade do político precisa ser reativada através de projetos como esse. Um grande abraço a vocês aí e muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Felicidades. Arthur, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Um abraço a todos. Legal.